Olá, Érica! Olá, Maurício, tudo Tu- bem? Tudo bom, tudo bom. Na semana passada nós falamos muito sobre o intestino, né? E Sim. vamos hoje desenvolver e elaborar melhor essa ideia, né? Para criar um contexto para as pessoas conseguirem assimilar as coisas. Vamos lá? Bora. Assim, quando você faz os seus atendimentos, você verifica essas questões, né, mais em relação ao desequilíbrio emocional e você correlaciona esses desequilíbrios à parte do corpo físico com o intestino? Você consegue passar para as pessoas essa interconexão do lado dos desequilíbrios emocionais com o físico do intestino? Tá. Com certeza. Porque eu sempre abordo muito a metafísica, né? Que seria o quê? Os distúrbios emocionais, eles afetam diretamente o nosso estado físico de ser, pegando os sete corpos sutis, né? Começa ali no lado emocional até chegar no físico, né? Tá. Então, quando a gente faz esse esclarecimento das coisas, irritabilidade, por exemplo, com certeza tem que trabalhar na saúde do intestino junto com as emoções que estão atreladas ao intestino, né? Irritabilidade é uma delas quando a pessoa tem uma dificuldade muito grande de se desapegar de algum valor que ela está carregando. Esse valor pode ser um valor hierárquico, vindo de uma abordagem mais familiar, essa abordagem assim, com o pai e com a mãe, né? E, por exemplo, um dos exemplos, né? Com o pai e com a mãe, e ela não consegue desapegar a forma que se recebe. Por exemplo, o pai, não sei, é médico e ela colocou na cabeça que ela tem que ser médica também para conseguir honrar um pai, né? Só que esse peso, de repente, ela não quer. De repente ela não quer. Mas tem um movimento ali que faça, eu preciso ser médica assim como meu pai e ter tanto sucesso quanto ele teve. Então olha a sobrecarga que ela está colocando sobre ela mesma, né? E o Certo. intestino ali, se ele está preso, se ela está se comendo, porque normalmente quando existe uma pressão muito grande, as pessoas elas tendem a descontar isso em alimentos, né? Há uma grande probabilidade de descontar isso em alimentos, né? E ela começa a comer alimentos ali para conseguir dar conta dessa energia que ela está gastando, né? Para conseguir manter esse fluxo energético de falar, não posso falhar, não posso falhar, não posso falhar. Enquanto a gente não desconstrói, porque a gente não destrói nada, né? A gente faz a desconstrução de alguma coisa, né? Que é o quê? Né? Quando a gente destrói alguma coisa, a gente dá uma rasteira, aquilo lá cai, aquilo dá um colapso e dá um dano colateral muito grande. A desconstrução, a gente começa a tirar o tijolinho por cima, até chegar na base. Então a gente vai fazendo as limpezas de tratos emocionais, utilizando várias técnicas, desde hipnose, desde fundamentos críticos racionais, para a gente estar fazendo. Depende muito da entrega que a pessoa tem, né, do fundo. Mas uma coisa que é necessário que a pessoa tenha, fé. Ela tendo fé, fé não quer dizer religião. Fé quer dizer que ela acredita que existe uma força maior dentro do nosso corpo, dentro de uma criação maior como um todo, e aí ela se entrega por esse momento para a gente conseguir começar a desconstrução dessas camadas, né? Pode falar que seria a desconstrução, pode falar que é camada de cebola, né? Pode falar o repolho também, né? Que você vai tirando as camadas até chegar na raiz do problema. Você faz um tratamento bem amplo, utiliza muitas técnicas para ir pontuando esse equilíbrio, é isso? Isso, exatamente. Tá. E na questão dos distúrbios, né, como a ansiedade, por exemplo, ansiedade e depressão. Essa pessoa, você considera na parte física que existe algum desequilíbrio físico nesse mesmo momento que você está tratando a ansiedade e correlaciona com o intestino. Sim. Quando você faz os atendimentos, essa abordagem você faz como? Como que você consegue
orientar essa pessoa para que expanda a consciência dela no sentido de melhorar o desequilíbrio emocional vinculado ao intestino? É isso que eu gostaria de saber. Eu costumo deixar as palavras um pouco mais simples, né? Quando você coloca ali a depressão, né? Depressão, ela está colocada numa condição ali substantiva, mas se você se separar, eu vivo depressão, né? Eu estou com uma pressão muito grande dentro de mim, eu estou me cobrando muito. E quando você coloca essa abordagem da depressão, ela consegue compreender melhor todo o processo de pressão que ela está fazendo para executar determinada função na vida dela, né? Seja no trabalho, seja na família, seja num relacionamento conjugal, seja com a espiritualidade, né? E assim por diante, né? E a ansiedade é apenas um processo para a evolução que vem da depressão, né? Então, primeiro vem os movimentos contraídos e expandidos, né? Começa ali na tristeza, a tristeza ela se transforma em raiva, a raiva se transforma em depressão, depois vem a ansiedade. Sempre nesse movimento de contração e expansão, né? Que é o movimento de ciclo que o universo, que fomos feitos através do universo, que nós sempre expandimos e contraímos. É um movimento global, né? Que sempre acontece para evoluir qualquer coisa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, você pega as questões emocionais, né, como base de tratamento, e aí o corpo físico, você equilibrando e trazendo essa expansão de consciência às pessoas, você consegue fazer com que esse equilíbrio se torne materializado no campo físico, é isso? Sim, uma vez que são tratadas a parte emocional, tudo aquilo que estava batendo na pessoa, que a gente chama que, né, essas emoções elas batem na gente, elas conseguem ser acolhidas e elas conseguem ser esclarecidas. Uma vez que foi acolhida e esclarecida, ela para de apanhar. Ela consegue compreender da onde que surge tanta força que ela não está jogando para o projeto de vida dela, mas sim somente para se pressionar, né? E tentar controlar alguma coisa que é incontrolável. Entende? Tá? E a gente faz toda essa abordagem ali, sempre a trato emocional e espiritual, mas lembrando novamente que o que a única pessoa que ela precisa trazer é acreditar em si mesma e ter fé, né? Que é a arma mais poderosa que nós temos aqui, que foi colocado dentro da gente, a nossa criação perfeita, como você mesmo aborda. Porque eu vejo, né, eu estou fazendo essas perguntas, né, porque nós temos um complemento de trabalho. Você trabalha muito mais no campo emocional para o físico. E eu faço o caminho contrário, do físico, não desconsiderando o emocional, mas trabalhando muito mais firmemente dentro do campo físico, e assim o emocional também melhora. Então essas duas vias, né, essa via bidirecional, a pessoa entendendo, ela consegue se autoconhecer e verificar qual é o campo que está mais em desequilíbrio e conseguir automaticamente, depois de todo um trabalho, né, de um desenvolvimento, de um autoconhecimento, a pessoa conseguir se perceber. Qual é o momento daquela pessoa na vida que está em maior pressão, vamos dizer assim, né? Como uma depressão. Qual é essa pressão maior e por onde ela pode começar a trabalhar? Pelo campo emocional, de repente, né, a pessoa tem uma hipersensibilidade, né, uma sensibilidade maior às emoções e consegue identificar esse tipo de problema e conseguir se autorregular. Ou, né, a pessoa tem algum problema muito grave no campo físico e corrigindo esse campo físico, ela também consegue ter maior percepção das emoções dela e trabalhar em conjunto, né? Então, esse trabalho de emoção e campo físico
ele se conecta também dentro de uma força maior que é do nosso Criador, que o corpo é uma expansão da natureza, né? E tudo aquilo que é da criação está dentro de nós. E a Eu, fé é um campo onde liga, né? Onde existe essa conexão entre o corpo físico, mental, espiritual. E pode falar. Não, é que eu costumo abordar que o físico ele é somente uma manifestação do que tem dentro da gente, né? Então, os nossos órgãos, você sabe falar até melhor do que eu clinicamente falando, né? Mas os nossos órgãos, eles dizem partes das nossas emoções, Sim. né? Fígado e vesícula biliar, né? Intestino delgado com coração, né? Sim. E assim por Sempre diante. tem essa dualidade, né? Sim, Um tem um órgão é cheio e o outro vazio. Então vazio. esse movimento, né, Que é exatamente aquilo que que eu você estava citou, falando, da isso. contração e da expansão, né? Então, uma vez que as pessoas compreendem isso, independente do órgão, de novo, a gente está abordando hoje a parte do intestino em si, que está vinculado à parte de prender, de a pessoa não conseguir se libertar de alguma coisa, né? Mas isso vale para todos os outros sintomas também, né? E que eu gostaria de perguntar também para você, né? É, se a gente só trabalha o físico também, né? A pessoa tem, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável, Uhum. né? Ela está sempre em estado de irritabilidade Irritabilidade. constante. Não se percebe. Mesmo que ela passe a comer a melhor comida do mundo, tudo certinho, tudo regradinho, e não tiver essa expansão da consciência, das emoções, aquele alimento perfeito também Não é absorvido. não tem como resolver, né, o problema do desequilíbrio da síndrome, né? Eu Sim. não gosto muito dessas nomenclaturas de doença, porque para mim tudo tem uma raiz, né? Eu olho mais pelo simples, mas no caso, né, dessa irritabilidade, como você citou, um desequilíbrio, um diagnóstico dentro da ciência seria a síndrome do intestino irritável. Sim. Então, eu encontro, assim, também na minha experiência clínica, pessoas que passam por nutricionistas, né, acompanhamento médico, mesmo que entre com alopatia, né, com medicamentos, e mesmo fazendo tudo certo, não conseguem resultado. E aí entra esse campo das emoções onde você atua. E isso que eu gostaria que você esclarecesse para essas pessoas, né, que estão nesse desequilíbrio, porque é uma coisa muito cíclica e negativa para a pessoa. Sim. Né? Então, quando a gente consegue dar essa abordagem do mais simples, né, do entendimento dessa conexão toda que você está explicando, nós conseguimos entregar mais para essas pessoas que estão em desequilíbrio, para que ela faça esse trabalho, né? Então, isso que eu gostaria que você explicasse um pouco nesse caso. Vamos tentar elaborar aqui exatamente do processo que você passou. Por exemplo, você comentou sobre o intestino irritado. A Isso. irritação. Vamos tentar elaborar aqui. A irritação pega a parte do intestino em si, mas também outros órgãos que pegam com a irritabilidade. O fígado, Sim, né, também pega a que é parte da emoção, né? irritação, Da exatamente. raiva. Né? A parte do pulmão, por quê? Porque a tristeza é a raiva depois expandida, né? Então teria que abordar, somente falando de órgãos, basicamente, né? Só um estudo básico. Essa parte do pulmão, de como que ela está respirando, o fígado, do processamento das coisas, né? E depois do que ela vai absorver, que é separar e deixar, né? Esse é só uma abordagem somente falando dessas pecinhas que compõem o nosso. Tirando isso, tem que ver conexão ancestral. Né? A conexão ancestral com a irritabilidade. O que é? A irritabilidade vem sobre o controle. Sempre vem sobre o controle. Eu quero controlar tudo. Eu quero controlar o que eu quero receber na minha vida. Né? Infelizmente, a gente não consegue. Por quê? Porque nem o seu nome você escolheu racionalmente. Espiritualmente você escolheu, mas racionalmente não. Quantas pessoas têm que falar assim, eu não gosto do meu nome, não gosto do meu nome, né?
Por quê? Porque foi papai e mamãe que colocou, foi a hierarquia que colocou. Tem papai e mamãe que colocam ali o nome do vô, da avó, não é verdade? Certo. Né? Pega essa parte da hierarquia. Né? Irritabilidade vem da parte da concepção mãe. Né? Essa parte de estar o quê? De estar sempre estar. Por quê? Porque mãe é acolhimento. Mãe é acolhimento, é caminho. Né? Pai é segurança e proteção. Se ela for insegura, por exemplo, daí também faz parte da irritabilidade. Por quê? Porque eu não tenho segurança nos meus passos. Por quê? Porque eu não consigo controlar esses meus passos. Né? E tem a abordagem também kármica, né? Que a gente não dá para a gente falar muito especificamente para essa abordagem, mas a gente teria que levantar uma abordagem numerológica para ver se vem ali com algum aspecto de algum arquétipo já mais irritado sobre a parte da expansão que eu preciso ter, gritar e preciso estar colocando minha voz para ser ouvida, né? Para a pessoa ser ouvida. Por quê? Porque todas as ideias que ela coloca não é suficiente nem para ela, então ela tem que impor as coisas. E isso tem a ver com falta de confiança. Sim. Com a visão que ela tem dela mesma para conseguir obrigar e fazer os outros ouvirem o que ela tem que fazer ou o que ela tem que direcionar as pessoas para fazerem, para que elas estejam no controle de alguma coisa. Então tá tudo muito minuciosamente misturadinho ali, né? Essa parte, somente a gente falando do intestino irritado. Entendi. Né? Então é essa pecinha ali fundamental, o que as pessoas precisam ter consciência, gente, né? O nosso corpo fala. Só que ele não fala português, ele não fala uma língua aqui que sai da boca, né? Mas ele fala com a gente do que tá errado. Né? Do que está acontecendo dentro da gente que precisa estar olhando com amor, com carinho. Né? E esse amor é o acolhimento, esse amor é o esclarecimento de que tem coisas que você vai precisar absorver, captar e separar o que é joio e trigo. Né? Vai ter que precisar. Você precisa fazer. Essas pessoas precisam fazer isso. E esse negócio de controlar, né? A gente não controla o nosso batimento cardíaco. Não tem como controlar assim, o batimento cardíaco, por favor. Agora você tem que ficar ali, né, a 12/6, né? A gente não consegue fazer isso. Né? Então, essa tentativa que as pessoas têm de querer controlar tudo traz essa sensação de irritabilidade, né, de desconforto. Querem controlar tudo na vida. Deixa a vida fluir. A vida ela tem o processo do crescimento por si só. Né? Por quê? Porque tanto o corpo quanto as atitudes das pessoas, a gente estava falando isso mais cedo, né? Isso. Sobre que nós somos o meio em que vivemos, né? Nós somos bem o meio. Né? Então, o centro que você está vivendo, observa as outras pessoas que estão ao redor. Se elas também são irritadas, conforme essa pessoa do intestino irritado, ela está vendo. Ela já está observando. Por quê? Porque as pessoas são espelho daquilo que você projeta para o mundo. E assim, né, eu vejo assim, as pessoas que têm essa síndrome têm esse, como você falou, essa necessidade de controlar, do controle, né? E a hora que a pessoa percebe que ela não tem controle de nada a não ser dela mesma, isso traz uma percepção muito boa, né? Porque essa tentativa de controle só traz sofrimento, né? Porque Sim. enquanto a pessoa continua nesse ritmo, não haverá possibilidade de melhorar. É na cura que mantém a pessoa dentro de um eixo, né? Quando você faz esse tratamento, existe um desconforto muito grande, porque você vai estar trabalhando dentro daquilo que é mais delicado dentro do seu organismo, né? Como você disse, o corpo está gritando, pedindo uma ajuda, e a pessoa está com a venda tentando buscar fora aquilo que está dentro dela, né? E não está enxergando. Exato. Esse seu trabalho, o meu trabalho, a gente tenta trazer essa consciência, trabalhar essa consciência da pessoa para que quebre um ciclo de repetição, né? Nesse caso do intestino irritado, né?
que a pessoa consiga enxergar que a hora que você muda o padrão do seu pensamento, da sua forma de agir, você automaticamente volta a acionar aquele sistema de homeostasia que o corpo naturalmente possui, Sim. né? Então eu gosto muito de acompanhar as pessoas nesse processo, porque é uma libertação, você consegue trazer a paz para dentro do seu corpo, da sua mente, para a sua alma, de que realmente o que a gente pode controlar são as nossas atitudes, aquilo que a gente pensa, para trazer uma harmonia, né? Então, nesse sentido, o seu trabalho é assim esplêndido para essa expansão de consciência, né? De trazer a pessoa para o eixo, porque enquanto ela não consegue entender isso, tudo que você explicou, o prejuízo é grande, mesmo que ela consiga tomar todos os medicamentos, consiga controlar seu alimento, né? Ela não vai chegar na raiz, né, Isso. do problema. E essa irritabilidade não cessa, porque o intestino vai estar sempre gritando, não tá E bom. o pior que pode cair a hierarquia, né? Pode Sim. descer essa hierarquia. Em vez de melhorar, a pessoa Exato. piora, né? E aí vai Exato. entrando num quadro de uma tristeza mais profunda, né? Aquela coisa de a pessoa achar que não tem propósito mais na vida. Sim. Mas pelo simples fato de não conseguir entender o que o corpo está pedindo, né? E esse trabalho de expansão de consciência, autoconhecimento é crucial, né? Então, você aborda as pessoas já nesse quesito de você tem que trabalhar o seu autoconhecimento? Ah, com certeza. Aqui o pessoal entra já na sessão, eu já vou perguntando um monte de coisa, né? E abordando ali tudo sobre as reflexões, né? As reflexões que você tem que começar a fazer em referência ao que está acontecendo com o seu corpo. Tá, e no quadro, né, dos seus atendimentos, como é que você enxerga? Porque tem pessoas também que não querem. Sim, sim. Como é que é a sua abordagem quando a pessoa está sofrendo, mas ela não quer trabalhar o seu desenvolvimento? Então, esse daí, infelizmente, são pessoas que a gente não consegue ajudar, né? São E pessoas são muitas? que... Não são muitas, não são muitas. Eu falo que, assim como a gente falou do centro, né, que nós somos o que está ao seu redor, porque a ressonância ela vai aplicando, dificilmente tem. Existe sim, pessoas que estavam procurando uma cura milagrosa, cura milagrosa, que eu não preciso fazer nada, você que vai me ajudar e você é o salvador. Né? E eu não preciso fazer exatamente nada. E essas pessoas, infelizmente, elas não retornam. Elas não retornam porque viu o grande trabalho interno que tem. Por quê? Porque, de novo, nós somos a manifestação daquilo que a gente construiu pra gente. Né? Nós somos essa manifestação maravilhosa. Né? E quando essa manifestação está aquém você espera de você mesmo, aí as pessoas começam a compreender que existe alguma coisa de errada, que num primeiro pensamento começa a culpar Deus e o mundo, né? Deus e o mundo sobre o que está acontecendo com ela. Sendo que, na verdade, quando ela entra numa consciência humildemente de que tudo que está ao redor dela foi ela mesma que construiu, a cura começa a acontecer, né? E eu falo que é cura por quê? Porque começa a vir a paz interior. Nada na vida paga a paz. Nada. Né? A sua paz interior, de que você tem convicção de que o seu melhor sempre será o suficiente para você. Eu te perguntei isso porque é muito interessante, né? Quando a gente trabalha com dedicação nesse desenvolvimento, né, do autoconhecimento das pessoas, a gente também tem que passar por esse processo profundamente para entender até que ponto a gente consegue ajudar as outras pessoas, né? Sim. Porque eu vejo, né? Eu também recebo, eu perguntei isso para você justamente porque as pessoas, elas têm uma cultura, vamos dizer assim, de que é o outro
que vai fazer a transformação daquilo que você necessita. E, na Sim. verdade, ao contrário, né? Nós só podemos direcionar, encaminhar essa pessoa para que ela mesma se trabalhe. Sim. Esse é um processo muito doloroso, muito trabalhoso, né? E eu perguntei justamente para você isso, porque muitas pessoas vêm já com esse padrão, né? Você tem que me Essa orientar, ilusão, né? Essa ilusão, ilusão, né? e eu preciso melhorar, né? Eu já fiz de tudo, já fui, já não existe mais nada que eu possa fazer. Então você é o meu último recurso, né? E aí a gente Normalmente são assim mesmo. começa a pensar, fala assim, olha, eu sou muito sincera, né? Dentro daquilo que tem dentro da clínica, eu falo, se você estiver preparado e quiser assumir uma nova condição de percepção da vida, eu posso ajudar. Mas a minha ajuda é 20%. Os 80% será da sua parte. Sim, Isso meio que assusta as pessoas, né? sim. E muitos Porque 80% é trabalho, né? 80% é muito e trabalho. é dedicação da pessoa, né? Sim, sim. Porque se a pessoa não muda, qual é o sentido de a gente estar, né, passando todo esse conhecimento? Ela não está aberta ou não está naquele momento preparado para que tudo aquilo que a gente está conversando, né, orientando, ela não consegue trabalhar. E tá Não tudo consigo. certo, né? E não é nenhum problema, mas é no sentido de que a gente tem uma oportunidade muito grande de recuperar a nossa saúde física, mental, emocional, trazendo essa paz, esse equilíbrio que a gente tanto necessita nesses momentos, né, dessa vida que eu falo pós-Covid, né? Tudo está muito acelerado, né? A gente não Sim, tem muito tempo e tantos jovens também em depressão, e o nosso trabalho assim é muito sério, né? E para que a gente consiga semear mais, né, Maurícios, mais Érica, para ajudar as pessoas em velocidade maior, porque eu vejo assim, infelizmente, né, a gente está vendo muitas pessoas necessitando de ajuda, até que já estão preparadas para receber, mas que não tem uma orientação. Hoje a gente com a internet tem muito, né, conteúdo bacana, que a pessoa começa a trabalhar essa autodesenvolvimento pela autodidática, né? sim, Que já está sim. sendo oferecido gratuitamente, né? E aqui essa conversa também nossa, para que a pessoa entenda que às vezes mesmo fazendo tudo certinho, né? Comendo comida certa, fazendo atividade física, procurando os médicos, olhando os exames, e mesmo assim a doença insiste em permanecer no corpo. Porque há uma lição para se aprender, Sim, né? Há uma lição para se aprender. E é engraçado, comentar essa parte do intestino, eu vou contar a minha parte, né, dessa parte do intestino. Eu tinha um intestino muito solto, sempre. Eu ficava alegre, soltava o intestino. Ficava muito triste, soltava o intestino, né? É, era muito complicado. Eu tinha um problema muito, eu não falo sério, mas era muito chato, né? Toda hora o pessoal já sabia, assim, sabe? Quem trabalhava comigo, quem me conhece mais intimamente ali nas famílias, aí já sabe. Quando eu saía correndo, todo mundo já sabia. Ih, ficou muito feliz, aí deu uma desinteria lá, né? Então, e hoje isso não acontece mais, né? Isso não acontece por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito sensível, muito sentimental e gastava muita energia naquilo. Gastava muita energia, tentava encontrar ali explicações daquilo que eu estava sentindo, etc. E não deixava as coisas fluírem. E o intestino ia lá e soltava tudo para mim, sem eu saber, ficava achando ruim com ele, né? Nossa, né, meu intestino ali, né? Que coisa, não consigo. Ah, na época eu só conhecia o Imosec, 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 e nossa, né? Eu me empantuchava de Imosec e nada de melhorar, né? E eram tudo causa das minhas emoções, né? Porque eu sempre fui muito intenso, né? E hoje eu falo que elas é a minha melhor arma, essa minha sensibilidade, né? Porque é onde a gente consegue detectar, ter um tato mais carinhoso, ter um tato mais profundo em referência ao que a pessoa está sentindo,
né? Entendi. Mas o intestino era o meu arqui-inimigo ali, né? Eu sei que hoje ele é até um termostato. Quando eu sei que vou mudar um ciclo da minha vida, eu começo a prestar atenção nele. Né? Já falei assim, Mas olha, você deu uma soltadinha aqui, ou uma prendadinha ali, já estou entendendo o que está acontecendo. E no final eles viram nossos amigos, né? isso, é isso que eu ia falar para você, né? Quando a gente começa a entender o corpo como um todo, como uma obra perfeita, né? Tudo tem um porquê de estar acontecendo. É muito bacana porque a gente consegue, mesmo nas dificuldades, né? Nos nossos desafios maiores, a gente consegue entender que aquilo vai passar. Sim, E a gente só exato, precisa, exatamente nós isso. só precisamos ter força, né, que é ligado à fé, para poder atravessar, passar por esse processo mais difícil, porque ali É na necessário frente passar, exato. vem o equilíbrio, aí depois logo vem a segunda fase, a terceira fase, a quarta, e a vida Sim, inteira nós vamos passando de fase. hum, sim, E essa percepção mais ampliada da saúde é muito importante, ao meu ver, né, ao seu ver, e que a gente possa ajudar pessoas fazendo esse tipo de conversa, né? Porque acontece conosco e acontece com os nossos clientes interagentes que vêm nos procurar para ajudar. exato, exatamente. Que fica ali para as pessoas fazerem a reflexão sobre você que está com o intestino irritado, intestino solto, está com uma ansiedade, uma depressão, né? Esse negócio de passar, atravessar, né? Faça sempre a pergunta: o que que eu preciso aprender com tudo isso? Mas faça essa pergunta no fundo do seu coração. O que que eu preciso? Por quê? Porque a irritabilidade vai estar lá. Eu não tenho que passar por isso. Eu quero que esse pensamento vai embora. Vai para o inferno esse pensamento aí, né? Porque somente quem está em dor reconhece. Mas se você entrar intimamente dentro do seu coração, dentro do seu ser, faça essa pergunta. Porque uma pergunta inteligente, ela vai ter uma resposta muito inteligente também. O que que eu tenho que aprender com tudo isso? Eu acho que é fundamental fazer essa pergunta interna, né, Érica? Muito. Na verdade, a vida só tem sentido quando a gente transpassa essas dificuldades, esses desafios, né? E o mundo aqui, o nosso mundo, é sobre pessoas, relacionamentos, né? Sobre entendimento da obra maior do Criador e que nós somos parte disso, nós temos isso dentro da gente. E quando você fala, feche os seus olhos, observe, escute o seu coração e humildemente entenda que nada é prejuízo. Tudo, tudo são oportunidades. Nas dificuldades, essa superação nos torna melhores pessoas, né? Nos torna mais forte. Para mim, esse é o propósito e é libertador, porque quando a gente passa isso, né, deixa de transferir responsabilidades, Exato. né, a gente começa a entender o nosso eu, quem sou. O japonês fala muito sobre o Ikigai, que Uhum. os pontos em comum de onde a gente consegue extrair desse meio em que nós somos inseridos. Sim. E esse seu recado é muito valioso para que as pessoas realmente olhem com sinceridade o que é que nós precisamos aprender com tudo isso. Sim. E com certeza olhar para o lado que tem muitas pessoas podendo ajudar para fazer essa travessia juntos. Com certeza. Com certeza. Porque o mesmo meio em que estão envolvidos, né? Essas pessoas também estão prontas para ir, algumas estão prontas para ir junto com você também, para te ajudar a atravessar. Né? Essas pessoas que fazem esse trabalho, esse autodesenvolvimento, tem sempre alguém para te ajudar.
Não fique só na tristeza, não fique só no diagnóstico, no nome, né, da doença que você foi obrigado a receber, né? Que isso não seja a sua condenação. Que sempre existe caminho, sempre haverão essas oportunidades e pessoas que possam te ajudar também a superar todas essas dificuldades. É isso aí. E vamos abordando mais para frente, né? Outros órgãos, outras dicas também, né? Acho que hoje foi bacana esse bate-papo, né? Para as pessoas refletirem que as dores elas vêm não para somente nos castigar, mas sim para a gente aprender alguma coisa. A gente sempre vai bater nessa tecla aqui, né? Isso aí, que as pessoas consigam, né, melhorar a vida de cada um, ter a alegria de uma criança, né, de viver em busca dessa paz que Sim, é interior. sim. Então tá joia, Érica. Então, muito Obrigada, obrigado Maurício. pelo bate-papo. Pessoal, muito obrigado por acompanharem a gente até aqui. Isso. E vão acompanhando ali o canal da Shinditsu Terapias para vocês terem mais acesso a informações como essas. Tá bom? Um Obrigada, grande Maurício. abraço. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada.